Dia do Senhor, 29 de março de 2020, segundo dia de isolamento social. Saudações aos irmãos e às irmãs da Igreja Presbiteriana Monte Sião, aqui de Fortaleza. Saudações aos amigos e familiares que nos acompanham nesse canal. Quero fazer uma indagação para você. Você tem paz? Você tem alegria? É possível ter paz e alegria nesse mundo tão conturbado, nesse mundo cheio de intranquilidades e inseguranças? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Filipos, no capítulo 4, do versículo 4 a 9, assim diz: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Recebi muitas mensagens ao longo dessa semana pelo WhatsApp. Uma delas me chamou a atenção, de uma brasileira que está na Itália e também em condição de quarentena. Lembre-se que eles estão há mais tempo de quarentena do que nós aqui do Brasil. E ela identificou várias fases. Ela disse que houve, entre eles, uma fase de empolgação, em que todo mundo achava que estava no clima de férias, as mensagens intensificadas pelo WhatsApp, aquelas cantorias que aconteceram das sacadas dos prédios, mas ela falou que houve uma fase em que prevaleceu uma condição taciturna. As pessoas ficaram tristes, desanimadas, muito preocupadas e cheias de ansiedade. Quero ler para vocês o bilhete de um cartunista que escreveu as seguintes palavras: Passei por poucas dificuldades, tive muitos amigos, alcancei grande sucesso, tive uma esposa após outra e morei em diferentes casas. Visitei os maiores países do mundo. Porém, estou farto de imaginar novidades para preencher as 24 horas do dia. Essas palavras foram escritas um pouco antes desse cartunista tirar a sua própria vida, porque lhe faltava paz, lhe faltava alegria. Um pastor e escritor da era puritana, que produziu um livro que é um clássico da literatura cristã, John Bunyan, escreveu o seguinte: se não tivermos tranquilidade em nossa mente, o conforto exterior não fará por nós mais do que fará um chinelo de ouro em um pé com reumatismo. A palavra de Deus lá no Salmo 4, versículo 8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Muitos se deitam, mas poucos podem conciliar o sono, porque lhes falta paz, lhes falta alegria. Nós queremos meditar no caminho, o caminho que deve ser preparado para a minha paz, para a sua paz e para a sua alegria. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras a uma igreja que ele mesmo ajudara a fundar, numa província romana chamada Filipos. Foi a primeira igreja plantada em uma região que nós hoje chamamos de Europa. E o apóstolo Paulo
preocupado com a situação que aqueles irmãos atravessavam de perseguição, de tribulações, ele escreve essa belíssima epístola que é conhecida como sendo a epístola da paz e da alegria. Detalhe, o apóstolo Paulo, quando escreveu esse encorajamento para os filipenses, ele estava preso, ele estava numa condição de insalubridade e estava privado da sua liberdade. Ou seja, ele tinha todos os elementos necessários para desencadear uma crise muito séria na sua mente. Poderia ter entrado no processo depressivo, poderia ter se deixado levar pelos queixumes e por uma vida cheia de amarguras, mas ele não fez isso. Ele foi alguém que experimentou as promessas de Deus, verdadeira paz, verdadeira alegria, e ele exortou a igreja dos seus dias para atentar para essas coisas que estavam disponíveis para eles. Muitas pessoas não têm paz, não têm alegria fundamentada em Cristo Jesus, porque desprezam ao Deus da paz. Mesmo entre aqueles que aceitam com fé o Deus da paz, seja por ignorância desse texto e de muitos outros que falam sobre isso, ou seja por desobediência, acabam não experimentando essas bênçãos maravilhosas proporcionadas pelo Evangelho e que estão aí como uma mesa farta, posta para nós, mas que infelizmente nos acostumamos a comer das migalhas que caem dessa mesa maravilhosa. Eu quero apresentar para vocês duas gêmeas, a Dona Alegria e a Dona Paz, agradabilíssimas e, diga-se de passagem, muito poderosas, a ponto de afugentar do nosso coração uma ladra da nossa tranquilidade, uma megera chamada ansiedade. Eu quero falar primeiro da irmã gêmea Alegria. Eu sei que o mundo nos proporciona muitas alegrias. Há, inclusive, algumas alegrias que são perigosíssimas, que é aquele deleite proporcionado pela ingestão de drogas, mesmo as chamadas drogas lícitas, como é a bebida, que são, na verdade, hábitos escravizantes, que levam a pessoa para o fundo do poço, ainda que proporcione um efêmero momento de alegria. A alegria proposta por esse texto, ela é fundamentada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa entender quem é Jesus e o que ele fez para a humanidade. Isso é muito importante, porque isso é a porta de entrada para essa passagem. O apóstolo Paulo escreve não para uma igreja, mas para um jovem pastor chamado Timóteo. Na primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele vai deixar registrado, com economia de palavras, a missão de Jesus Cristo. Está dito lá, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você precisa entender que Jesus Cristo é o único mediador. O que é o mediador? Literalmente é aquele que está no meio. Aquele que proporciona a reconciliação entre lados opostos e que estão em conflito. De um lado está Deus, absolutamente santo, justo, e do outro lado estamos nós, massa humana, rebelde e, infelizmente, com a tendência para fazer aquilo que não é do agrado de Deus. Nós precisamos desse mediador. A Bíblia nos desafia a acreditar de todo o coração nesse caminho que o próprio Deus, na sua sabedoria,
colocou para todos nós. Nós temos um problema sério que não pode ser resolvido pela nossa religião, não pode ser resolvido pelos nossos esforços, muito menos pela nossa caridade. A única maneira de termos a solução definitiva dos nossos pecados, obtém de Deus o cancelamento, o perdão de todos os nossos pecados, é através do mediador. E a Bíblia é claríssima. Só há um único mediador. Não há outros mediadores. Não há outras medianeiras. Então nós somos desafiados a crermos de todo o nosso coração nessa verdade. Uma vez que isso realmente acontece, uma vez que nos apropriamos da obra do mediador, com todas as consequências que isso vai gerar na sua vida, nós podemos desfrutar da verdadeira alegria. Essa alegria, ela independe das circunstâncias. Normalmente nós imaginamos que a nossa alegria depende do nosso equilíbrio financeiro. Outros imaginam que a nossa alegria depende da concórdia no nosso lar. Outros ainda afirmam que a alegria, ela depende da nossa saúde ou de algum status que nós almejamos alcançar na nossa vida. Eu digo uma coisa para vocês. Muitos tiveram tudo isso. No entanto, lhes faltou alegria, ou então a alegria foi efêmera demais. A proposta do texto é que essa alegria se fundamenta em Jesus, na realidade eterna que ele nos garante de salvação e de esperança. Você precisa do mediador. Então, certamente, o caminho pavimentado para a dona alegria chegará ao seu coração. Meu querido irmão, lembre-se disso. Ainda que você se sinta sufocado por essa situação de medo em que todos estamos sujeitos, lembre-se e traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. A obra do único mediador, Jesus Cristo. Confie nisso e se alegre no que ele fez, porque o que ele fez garantiu a sua realidade no porvir, garantiu uma eternidade ao lado dele. Quero falar agora da segunda irmã gêmea, a Dona Paz. E é importante que nós percebamos que a paz ela é sempre condicionada. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos estar atento para determinadas coisas que acompanham a paz. Então, a nossa paz depende daquilo que nós pensamos e a nossa paz também depende daquilo que nós fazemos. O texto, no versículo 8, diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? E lá no final ele diz assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que deve ocupar o nosso pensamento? Tudo que é verdadeiro. E verdadeiro aí pode ser duas coisas. Verdadeiro em oposto ao que é irreal, que são aquelas situações que nós imaginamos, que nós criamos na nossa mente e que roubam a tranquilidade dos nossos corações. As pessoas que sofrem de transtornos psicológicos geralmente criam situações irreais, falsas crenças e acabam se angustiando muito com isso. Então o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, diz: tenha cuidado com o que você pensa. Não crie situações fictícias e acabe acreditando como se fosse a realidade. Cuidado que as principais lutas acontecem aqui na nossa mente. Mas toda a verdade habitando na nossa mente pode ser também o oposto daquilo que é falso, daquilo que é mentiroso. E aí eu quero trazer a verdade do Evangelho, as verdades gloriosas que são ensinadas nas Sagradas Escrituras, no plano de salvação perfeito, através do único mediador que é Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo segue dizendo que a gente deve ter cuidado para que a nossa mente seja ocupada com tudo o que é justo. O que é esse tudo que é justo? É tudo que é respeitável, tudo que é honroso, tudo que é digno. Desculpe, isso é em relação a tudo que é respeitável.
Em relação ao que é justo, ele enfatiza aqui a nossa correta relação com Deus e com as demais pessoas. Ele diz também que deve ocupar a nossa mente tudo aquilo que é puro, ou seja, é a motivação correta para dirigir as nossas condutas diante de Deus e diante das pessoas. Tudo que é amável, no sentido de tudo aquilo que é agradável, que são aquelas coisas que proporcionam prazer a todos, fazendo com que as pessoas nos considerem e nos amem. E finalmente o apóstolo Paulo, ele vai usar uma expressão genérica, né? Olha, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso deve ocupar a nossa cabeça. Cuidado com o que você pensa. A nossa paz depende disso. Se nós baixarmos a guarda, a barata da ansiedade vai penetrar pela fresta dos nossos pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Enche a sua cabeça de coisas boas, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus cuida de você, sabendo que Deus está perto de você, como diz aqui também no versículo, e sabendo que o Deus da paz será com você. Mas atente também, além dos seus pensamentos, atente também para o que você faz. A sua paz também depende disso. O apóstolo Paulo disse no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é moderação? Moderação é aquela capacidade de você fugir dos excessos. Moderação tem tudo a ver com alguém que tem domínio próprio. Moderação é manter-se firme no essencial e razoável com relação às coisas que não são vitais. Como a moderação é bem-vinda nos nossos dias. Vocês devem estar acompanhando a guerra novamente travada nas mídias, no Facebook, de pessoas que defendem de uma forma inapropriada e excessiva partido A e partido B. Pessoas moderadas não são assim. Pessoas moderadas sabem entender o que é realmente essencial e não levantam verdadeiras cruzadas em nome de causas menores. A pessoa moderada é uma pessoa paciente. Ela não se ofende facilmente. Ela amortece os atritos. Então, você que é tendencioso à guerra, à polêmica, a você que tem pavio curto e muitas vezes se vangloria disso, dizendo, olha, não leve desafio para casa, perceba algo importante, você não é uma pessoa moderada. Quem vive de guerra não pode ter paz no seu coração. Reavalie a sua conduta. O Deus da paz requer que seu povo ande com prudência, ande com moderação. Interessante que o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele chama a si mesmo como modelo, que é um modelo inspirador para todos nós cristãos. Ele diz no versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, né? Aquela igreja teve o privilégio de conviver durante algum tempo com esse grande servo de Deus, o apóstolo Paulo. Em que nós devemos nos espelhar no apóstolo Paulo? Olha, o apóstolo Paulo, ele sempre teve uma preocupação pela glória de Deus. E nós devemos ser assim. Nós devemos estar atentos em tudo fazer, visando a glória de Deus e visando agradar a esse Deus Todo-Poderoso. Quem se aproxima de Deus sente necessidade de conhecê-lo cada vez mais nas Sagradas Escrituras. A maior tragédia do cristianismo hoje é quando nós separamos em compartimentos aquilo que nós sabemos que Deus requer de cada um de nós da prática. Isso é perigosíssimo. É preocupante quando nós nos interessamos muito pelo livro, mas deixamos de lado uma conduta
que faz jus àquilo que nós aprendemos. Não faça isso. A nossa paz depende dessa comunhão perfeita entre doutrina e prática, entre aquilo que eu aprendi da palavra de Deus, que eu sei que é vontade de Deus para a minha vida, e aquilo que eu devo fazer como uma expressão da minha obediência a Deus. Então, leve isso em consideração. A sua paz depende daquilo que você pensa, a sua paz depende daquilo que você faz. Outra coisa que nós precisamos fazer, e a Bíblia é muito realista em relação a isso, ela diz no versículo 6 que nós não devemos andar na ansiedade. Ora, a ansiedade é o mal dos nossos dias. A ansiedade é quando nós olhamos para os problemas e ficamos assustados a tal ponto de imaginarmos que os nossos problemas são maiores do que o Deus onipotente. O que é o coronavírus? O que é qualquer outra coisa que roube a tua paz em relação a esse Deus que tem um absoluto controle desse mundo e da sua vida? A Bíblia diz que nós não devemos ser ansiosos. O que é que eu devo fazer? Afinal de contas, eu estou ansioso, eu estou com intranquilidade, eu estou com um turbilhão dentro do meu coração. O que é que eu devo fazer? A Bíblia diz que nós devemos fazer conhecido diante de Deus, pelas nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Você está ansioso? Ore a Deus, mas ore de todo o seu coração. Lembre-se do que Jesus Cristo fez por você, que é o fundamento da sua alegria e também o fundamento da sua paz. E sabe o que é o maravilhoso desse texto? É que o texto fala de uma promessa daqueles que de fato entregam diante do Deus Todo-Poderoso as suas ansiedades. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aí ele vai usar uma palavrinha militar, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eis aí a promessa da paz. Em dias de tribulação, em dias de ansiedade. Eis aí as duas irmãs gêmeas, alegria e paz. E elas são filhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reitero, para que você experimente essas promessas maravilhosas, asseguradas na palavra de Deus que nós acabamos de ler, entre pela porta, que é Jesus Cristo, que é o nosso único mediador. Que Deus te dê paz, que Deus te dê alegria. Amém.